Daí, pessoal, mais uma resolução. Dados os diagramas abaixo, um diagrama que representa uma função sobrejetora, injetora e bijetora nessa ordem são. Então, eu quero uma que seja sobrejetora, então a primeira tem que ser sobrejetora, a segunda injetora e a terceira bijetora. Vou qualificar aqui cada uma delas. A função, para que ela seja sobrejetora ou sobrejetiva ou sobrejetiva, de uma forma informal, eu posso dizer que a função sobrejetora é aquela onde todos elementos do segundo se relacionam. Ou seja, não pode sobrar ninguém, nenhum elemento no segundo sem relacionar. Ou seja, a imagem da relação é o próprio segundo conjunto, é o próprio contradomínio. Então, isso é a condição para que seja sobrejetora. Não pode sobrar elemento no segundo. Para a função ser injetora ou injetiva, também com caráter de informalidade, eu posso dizer que na função injetora, no segundo conjunto, quem recebe ou quem relaciona uma única. Então, isso é a condição para ser injetora. No segundo, não pode ter ninguém relacionando mais de uma vez. Não pode ter ninguém recebendo mais de uma flecha. Então, para ser sobrejetora, todos do segundo devem se relacionar. E para ser injetora, aqueles do segundo que se relacionarem, que até pode ser todos, devem se relacionar uma única vez. Não pode um mesmo elemento do segundo se relacionar com mais de um elemento do primeiro. E por fim, eu tenho a função bijetora ou bijetiva. E aí, a bijetora, ela é sobrejetora e ela é injetora ao mesmo tempo. Por isso que ela é bijetora, duas vezes. Então, na função bijetora, todos do segundo devem se relacionar e devem se relacionar uma única vez. É a chamada relação termo a termo. Também chamada de relação biunívoca. Cada um com o seu. Ninguém relaciona a mais, ninguém relaciona a menos. Então, eu vou identificar em cada um dos exemplos qual é a qualidade que a função possa vir a ter. Então, na primeira, já não pode ser sobrejetora, porque eu tenho esse 7 aqui, ó, sobrando sem receber. Então, não pode ser sobrejetora. E também não pode ser injetora, porque eu tenho um 6 aqui, ó, relacionando com o 2 e relacionando com o 3 ao mesmo tempo. Isso não pode para injetora. Porque para ser injetora, no segundo, quem relaciona uma só vez. E o 6 aqui está relacionando mais de uma. Então, note que essa primeira, ela não tem qualidade. Ela não é nem sobrejetora e nem injetora. Portanto, também não será bijetora. Então, esta 1 aqui não tem nenhuma das três qualidades. A 2. Bom, de novo não pode ser sobrejetora. Eu tenho um 6 sobrando aqui. Então, sobrejetora não é. Mas ela pode ser injetora, porque o 4 que recebe só recebe uma vez, o 5 que recebe só recebe uma vez e o 7 também só recebe uma vez. Então, essa 2 aqui, ela pode ser injetora. A número 3.
A número 3 não tem sobra. O 5 relaciona, o 6 relaciona, o 7 relaciona e o 8 relaciona. Todo mundo está relacionando, então eu já sei que ela é sobrejetora. E aqueles que estão relacionando, que são todos, eles relacionam só uma vez. O 5 ó, só faz relação com 1. O 6 só faz relação com o 3. O 7 só se relaciona com o 2. E o 8 só se relaciona com o 4. Então, ela é também injetora. Se ela é sobrejetora e injetora, ela é bijetora. Então, esse exemplo aqui, eu tenho a função bijetora. Com isso, de repente, eu já consigo, né, dar início aí à análise das alternativas. De repente, já consigo até encontrar a alternativa correta. Mas eu vou fazer as outras duas também. Essa número 4 aqui, pode ser sobrejetora? Não, porque eu tenho o elemento do segundo 5 sobrando. Lembra que para ser sobrejetora, eu preciso que todos os elementos do segundo se relacionem. E aí eu tenho um 5 sobrando, portanto não pode ser sobrejetora. Injetora pode ser? Pode, porque o 3 que recebe só relaciona com 1, o 4 que recebe só relaciona com 2. O 5 não recebe, não tem problema, ela não será sobrejetora, mas injetora ela é, porque os y's que estão se relacionam sempre com um único elemento x. Portanto, essa número 4, ela também é injetora, assim como a número 2 foi injetora, essa número 4 também é injetora. As duas são até bem parecidas. E a número 5. A número 5, sobrejetora, ela pode ser, ó, o 5 relaciona, o 6 relaciona e o 7 relaciona. Então não sobra ninguém. Então essa aqui pode ser sobrejetora. E será que ela é também injetora? Porque se ela for também injetora, ela será bijetora. O 5 só relaciona-se ao 1. Ok. O 6 só se relaciona com o 2. Mas o 7 aqui está relacionando tanto com o 3 quanto com o 4. Então ela não é injetora. E ela fica realmente somente sobrejetora. Então, como eu quero, nessa ordem, sobrejetora, injetora e bijetora, sobrejetora eu só tenho uma. Então tem que começar por 5. Depois eu quero injetora. Como injetora eu tenho duas, eu posso ter 5 e 2, ou eu posso ter 5 e 4, né? Porque a 4 também é injetora. Então 5 e 2, 5 e 4. Aqui, ó, 5 e 2. E paramos por aí, né? Porque aqui, ó, aqui é 5 e 1. Então já dá para perceber que a resposta está se encaminhando para a letra B. E a outra, ele quer uma que seja bijetora. E realmente, ó, a 3 aqui, ó, ela é bijetora. Então se confirma a alternativa B, 5, 2 e 3. Ó, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 3. Então ou a sequência é 5, 2, 3 ou 5, 4 e 3. E eu tenho aqui 5, 2, 3, alternativa B. Ok? Então é isso. Espero que essa resolução aí contribua nos teus estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço a visita e até a próxima.